Olá, estamos de volta para mais uma lição de Mordomia Cristã, Motivos do Coração. É muito bom ter você novamente conosco, principalmente agora que nós vamos estudar a lição número 8, o impacto da fidelidade nos dízimos. Em realidade, a lição número 8, ela está muito próxima da lição número 7, porque na lição 7 nós falamos sobre os dízimos, no sentido de que eles são uma expressão de nossa honestidade para com Deus, que é uma marca fundamental de um mordomo cristão. Mas agora nós vamos ver não apenas a questão do relacionamento que temos com Deus, um relacionamento de honestidade, um relacionamento que se expressa com a devolução daquilo que é dele, mas nós também vamos observar um pouco sobre o impacto que a nossa devolução dos dízimos tem nos planos de Deus para com a humanidade. Que impacto isso tem num plano mais abrangente e não meramente na minha relação individual com Deus? Abra o leque agora e veja de uma perspectiva mais ampla. Eu gosto muito de observar o trabalho das formigas. E uma das coisas que me impressiona no trabalho delas é a dedicação, o empenho que elas têm. Nós até lemos na Bíblia que nós precisamos aprender com as formigas para que nós não sejamos preguiçosos. Elas se empenham muito no trabalho, mas elas não se empenham apenas de uma perspectiva individualista. Elas se empenham em uma perspectiva de conjunto. Várias delas trabalham juntas para um propósito, um objetivo em comum. E uma das coisas que me impressiona quando eu observo o trabalho das formigas é que geralmente elas são capazes de carregar coisas que são relativamente pesadas para elas. Mas na medida que elas trabalham em grupo, esse peso acaba sendo aliviado e elas conseguem transportar coisas grandes que a gente fica até surpreso ao observar. Em outras palavras, o conceito primordial que nós estamos destacando é que quando as formigas se unem, elas conseguem fazer um grande trabalho. Quando nós observamos a igreja, nós temos a mesma conclusão. Quando nós nos empenhamos em nossa fidelidade para com Deus, nossa fidelidade a Deus, nós conseguimos fazer grandes coisas. E o dízimo devolvido ao Senhor acaba tendo um grande impacto que não teria se fosse apenas uma pessoa, mas por meio do trabalho e da fidelidade conjunta, a sua igreja consegue fazer grandes coisas. O impacto do trabalho, melhor dizendo, o impacto da fidelidade em conjunto. Quando não se tem a perspectiva de conjunto, o dízimo acaba exercendo um papel negativo, eu diria, nos planos que Deus tem. Existem algumas acusações sérias de Jesus aos fariseus. Uma delas se encontra em uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Você conhece essa parábola? O fariseu e o publicano, eles vão ao templo para orar. E na oração do fariseu, nós temos o item do dízimo. O fariseu está em pé, ele nem ora em voz audível, são apenas os seus pensamentos, ele ora no seu íntimo. Eu estou lendo Lucas 18, versos 11 a 12, da Nova Versão Internacional, e ele ora assim, uma oração silenciosa: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você percebe aqui? O fariseu está fazendo boas obras, ele está obedecendo aquilo que foi prescrito para que ele fizesse. Está correto, é importante jejuar, é importante dar o dízimo, é importante não ser um ladrão, não ser corrupto ou adúltero, mas o problema é que tudo isso está sendo praticado sob o prisma do egoísmo e não de uma visão em conjunto ou uma visão que visa abençoar um grupo de pessoas. Assim, o dízimo acaba não cumprindo
o papel que Deus espera que ele cumpra. Veja agora um segundo exemplo que envolve também os fariseus. E aqui nós não temos uma parábola, mas uma crítica direta que Jesus faz a eles. Ai de vocês, Mateus 23, Nova Versão Internacional. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Perceba o que está acontecendo aqui. Os fariseus estão sendo fiéis em relação à prática do dízimo, pelo menos na questão externa de se devolver o dízimo. Os dízimos que eles estão devolvendo são expressão de um egoísmo, porque na relação com as pessoas, eles não praticam a justiça, a misericórdia e a fidelidade, eles não amam as pessoas ao seu redor. Por isso, o dízimo se torna uma expressão do seu egoísmo, da sua grandeza espiritual. E assim, eles se tornam hipócritas. O que Jesus vai falar como conclusão não é que eles deveriam tratar bem as pessoas ao invés de dar o dízimo. Jesus não fala assim, não adianta nada dar o dízimo dessa maneira. É melhor que não dê o dízimo e trate bem as pessoas. Não, não é essa a fala de Jesus. A fala de Jesus é, vocês devem praticar estas coisas. Vocês devem continuar devolvendo o dízimo, mas sem omitir as outras coisas. Ao invés de fazer uma coisa, que é devolver o dízimo, você tem que fazer duas, devolver o dízimo. E estar preocupado com as pessoas, ser misericordioso para com elas, ser justo para com elas. Uma expressão de cristianismo, de religiosidade para nós hoje também. Nós devemos praticar uma coisa, que é a devolução do dízimo, sem se esquecer da outra. Por que a lição enfatiza esse elemento? Porque o dízimo deve ser uma expressão de altruísmo e não de egoísmo. Como funciona essa ideia de altruísmo no dízimo? Veja só a citação de Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 386. Ela diz o seguinte: Deus deposita seus tesouros nas mãos dos homens, porém requer deles que separem fielmente a 10ª parte para a sua obra. Ordena que essa porção seja recolhida à casa do seu tesouro e a ele entregue como sua propriedade. Ela é sagrada e deve ser usada para propósitos santos, para o sustento dos que levam sua mensagem ao mundo. Essa fala, ela é muito importante, porque aqui nós percebemos que o dízimo não deve ser uma expressão de egoísmo. Além disso, o dízimo não diz respeito apenas à minha relação para com Deus. Não diz respeito apenas à minha honestidade para com Deus. É lógico que minha relação e minha honestidade são elementos primários da minha prática de devolver o dízimo. Mas existe um propósito mais amplo, e o propósito é sustentar aqueles que levam a mensagem ao mundo. Em outras palavras, o impacto da minha fidelidade a Deus nos dízimos é o impacto do altruísmo, é o impacto daquele que está preocupado com o mundo. O mundo precisa conhecer o Deus que eu conheço. O mundo precisa ter acesso ao evangelho maravilhoso da graça de Deus que eu tenho acesso. Então, por amor ao mundo, os meus dízimos são muito importantes. É lógico que eu não devolvo primariamente por causa do mundo, eu devolvo primariamente por causa de Deus, minha fidelidade para com Ele. Mas eu sei que essa fidelidade e essa honestidade vai ter um impacto muito positivo em relação ao mundo. E porque eu amo as pessoas no mundo, a devolução dos meus dízimos vai beneficiar essas pessoas, porque esses recursos devolvidos estão
de alguma maneira levando sustento para aqueles que vão levar esse evangelho ao mundo. Logo, o impacto da minha fidelidade para com Deus é um impacto de amor, é um impacto de uma preocupação em relação a um mundo que precisa do evangelho e da graça de Deus. Veja só o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 13 a 14, Nova Versão Internacional. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Eu vou fazer uma pausa antes de continuar lendo esse texto. Paulo está se referindo aqui aos levitas, aos sacerdotes do Antigo Testamento que trabalhavam no templo. E por trabalharem no templo, existem diversas especificações e ordens divinas para que essas pessoas que trabalham no templo sejam sustentados por aquilo que é trazido ao templo. E o que era trazido ao templo? Os dízimos e as ofertas. Isso fazia com que as pessoas que trabalhavam no templo, nas coisas sagradas de Deus, pudessem ser sustentados por meio desses recursos. E então Paulo vai aplicar agora uma prática do templo, dos sacerdotes e dos levitas. Ele vai aplicar esse conceito agora para aqueles que pregam o evangelho nos tempos do Novo Testamento e nos tempos da igreja cristã, que chegam até os nossos dias. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Deus tem grandes planos para esse mundo. Esse mundo precisa ouvir sobre a graça de Deus, o seu maravilhoso evangelho, a salvação que há em Cristo Jesus. E o sistema pelo qual planeja o sustento dessa pregação do evangelho de maneira concreta e material é por meio daquilo que é trazido ao Senhor, é trazido à sua igreja, trazido ao seu templo. Os dízimos, eles são fundamentais para que a pregação do evangelho seja realizada. Esse é o impacto da minha fidelidade em relação aos dízimos. Paulo tem até uma linguagem forte para uma igreja rica que não estava sustentando o trabalho que ele desenvolvia. Ele não está reclamando da igreja por causa disso, mas ele fala algo muito forte, muito curioso. Ele fala assim para a igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 11, versos 7 a 9. Gratuitamente vos anunciei o evangelho. Mas é claro que o que foi gratuito para essa igreja teve um custo para alguém. E olha só o que ele diz: eu despojei outras igrejas. A linguagem literal do grego é até mais forte, ela fala roubei. Lógico que Paulo não tomou o dinheiro de outras igrejas. Você vai entender o conceito que ele está falando. Mas ele despojou outras igrejas porque ele recebia dessas outras igrejas o seu salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, Paulo passou privações, não me fiz pesado a ninguém por aqui, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Para vocês, Paulo diz, para a igreja de Corinto, tudo foi de graça, não é verdade? Mas a igreja da Macedônia é que bancou boa parte da minha situação financeira. Então, foi com base no despojo dessas igrejas da Macedônia que eu servi a vocês de maneira gratuita. O que Paulo está dizendo aqui? Implicitamente, o que ele está dizendo é que a rica igreja de Corinto deveria prestar atenção para essas questões. As igrejas pobres da Macedônia estavam com o espírito de ajudar Paulo com o evangelho. E nós vemos o quão bonito é esse gesto que as igrejas da Macedônia têm ao sustentarem o evangelho. E Paulo disse: aqueles que pregam o evangelho devem viver desse evangelho assim como os levitas e sacerdotes viviam dos dízimos que eram trazidos à casa de Deus no seu santuário.
Ellen White, em Conselhos sobre Mordomia, fala um pouco mais sobre essa relação do dízimo e do evangelho. Ela diz assim, na página 103, o dízimo é separado para um uso especial. Ele não deve ser considerado fundo para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. E não deve ser desviado desse propósito. É claro que, como cristãos, nós nos preocupamos com os pobres. Nós trazemos ofertas para ajudar os pobres nas condições precárias que eles se encontram. Mas o foco principal dos dízimos é a mensagem que Deus tem ao mundo, é a pregação do Evangelho. E ao participarmos do plano de Deus na devolução dos dízimos, que são dele, que pertencem a ele, esses recursos, eles são canalizados para que o mundo seja abençoado com a pregação do Evangelho. Desse modo, nós concluímos a nossa reflexão ao nos lembrarmos do texto bíblico base que se encontra em 1 Coríntios 9, 13 a 14. Assim como os levitas e sacerdotes viviam daquilo que era trazido ao templo, que incluía especialmente os dízimos, a pregação do Evangelho hoje também é sustentada, do ponto de vista concreto, pelos dízimos que são devolvidos ao Senhor. E com base nesse texto, nós vamos levar desse estudo 3 elementos principais. O primeiro deles tem que ver com o saber. Nós precisamos reconhecer que a devolução do dízimo promove a missão de distribuir as bênçãos de Deus ao mundo com a pregação do Evangelho. Além disso, nós precisamos sentir a responsabilidade de participar da devolução dos dízimos como uma forma de promover o Evangelho. No fundo, essa responsabilidade é, no fundo, uma grande oportunidade. O quão bom é participar da pregação do Evangelho em todo o mundo, e eu posso promover isso quando eu sou honesto e fiel com Deus no campo dos dízimos. Finalmente, além de saber e sentir, nós precisamos fazer algo. E é claro que a conclusão mais direta seria de que nós realmente precisamos assumir essa responsabilidade de sermos fiéis a Deus e trazermos esse belo impacto da pregação do Evangelho. Mas nós precisamos ir um passo além. Além de nós sermos fiéis a Deus nesse ponto, além de nós estarmos interessados no impacto dessa fidelidade, além de nós estarmos interessados no impacto dessa fidelidade, nós precisamos também contagiar a outros. Nós também precisamos encorajar outras pessoas na prática da devolução dos dízimos. Como nós vimos no início da reflexão dessa lição, o dízimo não pode ser uma expressão de egoísmo, da minha grandeza espiritual, na minha relação com Deus. Não, Deus não está interessado nisso. A nossa relação com Deus, a nossa fidelidade para com Ele, deve ter, em uma perspectiva mais ampla, propósitos altruístas, amor ao mundo, interesse para que pessoas possam conhecer o Evangelho. E assim, a minha honestidade para com Deus, a minha fidelidade para com Ele, pode ter um impacto muito positivo quando nós, enquanto um corpo de crentes na igreja, nos juntamos num esforço coletivo de fidelidade, em um esforço coletivo de fidelidade, para abençoar a outras pessoas por meio da nossa fidelidade a Deus. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos decidir praticar essa fidelidade e almejar o impacto positivo dessa fidelidade na pregação do Evangelho em todo o mundo. Que a nossa responsabilidade com os dízimos possa ser, sobretudo, uma expressão de amor a Deus e uma expressão de amor a um mundo que necessita da graça de Deus e da pregação do seu Evangelho. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e que essa fidelidade traga um impacto muito positivo
para as pessoas que precisam do amor e da graça do Senhor.